Você sabe que a gente está no meio de uma série. Se você não esteve nas últimas semanas, então você talvez não tenha participado. Aliás, o nome da série é Fique Livre do Seu Mal. E a nossa mensagem de hoje se chama essa daqui, Ajuda. E eu quero começar fazendo essa pergunta para você. Em algum momento, você já fez esse pedido ou essa pergunta, ou já ouviu ela? Na verdade não é uma pergunta, é um pedido, né? Preciso da sua ajuda. Com certeza você já falou isso, né? Você já pediu ajuda a alguém. Essa é uma das frases talvez mais ditas no nosso dia a dia. Talvez a gente use outras expressões, né? Pode me ajudar? Pode fazer isso para mim? Será que você me ajuda aqui? E quantas vezes a gente ouve essas expressões? Quantos aqui na sua casa tem alguém que é pidão? Não está sentado do seu lado, tenho certeza, mas se tiver, finge que não está. Mas tem gente que às vezes pede um monte de coisa, né? Lá em casa tem vários, tem pidão para tudo quanto é lado. E eu sou um deles, né? A gente vive fazendo isso. Se você já estiver sentado na mesa e esqueceu alguma coisa, para que os filhos existem? Né? Se não é para a gente explorá-los. Você pode pegar, filho, o sal que eu esqueci, um refrigerante na geladeira. Então a gente faz muito isso. E a gente usa essa expressão muito mais do que a gente imagina, mas talvez a gente use errado, porque ajuda significa que você vai me ajudar, mas eu vou participar. Você não vai fazer algo por mim. Quando você pede ajuda, o que está implícito é que você faz parte da equação. Quando você diz, você pode me ajudar, significa que você vai operar e alguém vai te acompanhar para que aquela tarefa aconteça. O que está implícito é que quando eu peço ajuda a você, em geral, significa que eu sozinho não consigo. Eu posso tentar, mas não vai dar muito certo. Talvez eu não seja bem sucedido. Mas possivelmente com a sua ajuda a gente consegue. Com a sua ajuda, com a sua força unida à minha força, a gente vai chegar em algum lugar. E é isso que está implícito, é isso que está embutido quando alguém pede ajuda. E claro, você já deve estar imaginando onde é que o André quer chegar. Em algum momento eu vou mostrar para você que nós pedimos ajuda a Deus. E nós muitas vezes precisamos desesperadamente da ajuda, do auxílio, ou como a Bíblia diz, do seu socorro. Mas não podemos ignorar que quando nós pedimos, nós participamos disso também. E em qualquer nível isso funciona. É claro que existem pessoas que vão pedir ajuda, mas na verdade querem que você faça tudo sozinho, né? Vai pedir a sua ajuda e vai esquecer que deveria estar embutida. Como se o exemplo que eu dei hoje mais cedo foi, eu vou fazer uma mudança e tem que carregar um monte de móveis, eu pergunto, você pode me ajudar? E você prontamente, claro pastor, vai ser um prazer, que tem que carregar muito peso, vamos lá. E você chega na minha casa para me ajudar a carregar os móveis. Eu falei, está tudo aqui, eu vou para a cozinha, pego um suco de laranja, sento no sofá, ligo a televisão, você terminando aí me fala. Eu pedi a sua ajuda? Não, eu pedi que você fizesse o serviço por mim. Isso não é ajuda. Ajuda é quando eu vou lá, pego de um lado e você pega do outro. E para exemplificar, eu vou usar um de vocês, que eu ainda não escolhi, vou escolher agora aleatoriamente. Socorro, você mesmo. Melhor pessoa. Aliás, o nome, né? Não podia ter mais a ver. Vem aqui para você me socorrer. Nós não combinamos nada. Socorro sabe que eu sou fã dela. Olha a máscara dela. Santo André, sou eu. E Socorro, é brincadeira. Ela sempre fala que é brincadeira, mas não é não. Eu tinha um papel, você deixou onde o papel, Rafa? Está ali em cima? Está aqui? Não, já levaram meu papel. Eu vou pegar outro aqui então. Não é pergunta difícil não. Eu preciso usar... eu preciso usar esse papel aqui para nivelar uma coisa que tem que ficar embaixo como calço. É o piano. Você me ajuda? Com certeza. Então. Vou pedir então ajuda, Socorro, para ela levantar o piano. Esse aqui. Enquanto eu boto o papel embaixo, porque alguém tem que fazer a parte difícil. Levanta, por favor. É muito pesado. Não consegue? Acho que se eu... Você está botando toda a sua força? E se tu levantar e eu botar o papel? Vamos tentar. Mas acho que se nós dois levantar e empurrar com o pé. Olha a ideia dela. Ela está cheia de criatividade. Eu não tinha falado nada para ela, está querendo pregar daqui a pouco. Nós precisamos de ajuda.
Então, ajuda aqui, por favor. Então, o que você vai fazer? Não, deixa que eu boto o papel. Eu quero que você ajude no piano. Então, você vai ajudar. Então, você tem que colocar toda a sua força. Vai lá. 1, 2, 3 e vai. Aê! Deu certo. Uma salva de palmas para o Socorro. Obrigado. Pode sentar. Não, pode deixar. Você arrebentou. Eu queria mostrar com isso que quando você pede ajuda, no caso dela, eu coloquei primeiro como se eu estivesse pedindo ajuda dela. E eu prometo a você que eu tentei levantar esse piano mais cedo e eu descobri que realmente eu não consigo. E, claro, eu pedi para ela, ela também não conseguiu. Mas quando ela pediu ajuda, eu fiz questão de que ela também segurasse numa parte e se envolvesse. E a força dela pode ter parecido para você que não era necessária, porque os outros dois talvez dessem conta, mas ela colocou toda a sua força. Ela empregou até o limite do que ela poderia fazer. E ela contou com a ajuda de quem conseguiu completar essa tarefa. Essa que é a imagem que eu queria que você tivesse hoje. Porque eu vou falar de um personagem na Bíblia que precisava de ajuda o tempo todo. Não precisava de ajuda esporadicamente, eventualmente, não, ele precisava o tempo todo de ajuda. Ele vivia uma vida onde o tempo todo ele tinha que ser auxiliado, ele precisava ser ajudado. Não é o único personagem que vai aparecer nessas condições, mas é o que chama a nossa atenção hoje. Esse homem só tinha suas 2 mãos, mas só uma funcionava. Somente a sua mão esquerda funcionava, a sua mão direita, a Bíblia diz que era atrofiada. E o nome dele, ninguém sabe, a Bíblia não diz, ele era um anônimo. E por alguma razão isso é importante para nós hoje, porque quantos de nós às vezes nos sentimos assim? Como se não tivéssemos sido enxergados, como se fôssemos só mais um no meio da multidão. E muitas vezes a única coisa que sobressai é o que não funciona na nossa vida. Às vezes não é uma mão atrofiada, deformada, mirrada, ressequida. Às vezes é uma parte da nossa vida que a gente preferia que ninguém nem soubesse. Às vezes é um casamento que está seco. Às vezes é uma vida familiar, um relacionamento, ou na vida financeira, ou outras áreas da nossa vida, onde as coisas não estão boas e aparentemente ninguém está percebendo. Ou quando percebe só o que está de errado. Essa passagem aparece em 3 momentos, na verdade, são 3 passagens narradas por pessoas que andavam perto de Jesus. Mateus, e possivelmente Pedro, que narra para Marcos, e Lucas mais tarde também vai investigar e vai descobrir, vai narrar com testemunhas oculares. E eles vão contar a mesma história, de alguns ângulos diferentes, mas ele vai falar de alguém que precisava desesperadamente de ajuda. E esse é o nosso tema hoje. Lucas capítulo 6 vai dizer assim, a partir do versículo 6, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga, esse ele é Jesus, e ele fazia isso com frequência, entrava na sinagoga e ali as pessoas se aproximavam e ele ensinava, diga comigo, ensinava. Jesus frequentemente estava ensinando. E você lembra que na primeira semana a gente falou, as pessoas vinham para ouvi-lo, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então elas ouviam e milagres aconteciam, e elas eram curadas. E essas coisas aconteciam, existia esse desejo, essa carência em todas as pessoas, de ouvi-lo, porque a vida muda quando a gente recebe algo de Jesus, e também para serem transformadas, para serem curadas. Então Jesus estava ensinando, como de costume, e no meio da multidão tinha um homem ali que chamava atenção pelo seu defeito. Um homem cuja mão direita estava ressequida. A mão direita era sinônimo de trabalho e de força. Com certeza ele precisou aprender a fazer tudo com a esquerda, a mão direita não funcionava. Mas existe uma simbologia aí de que a sua força, a capacidade que ele tinha de gerir algum recurso, ou de prover algo pela sua família, estava comprometido. Esse era um homem que havia sido limitado, diminuído por causa do seu defeito. Junto lá tinha outras pessoas, a Bíblia fala que os escribas e os fariseus ficavam observando Jesus, ele está ensinando. Mas eles fizeram rapidamente uma equação, Jesus está ensinando, tem um monte de gente aqui, e tem um cara bem doente ali, adivinha o que vai acontecer? Eles já imaginavam, Jesus vai curar ele, só tem um detalhe, era dia de sábado.
E para eles, sábado era a coisa mais sagrada do planeta. Embora Jesus nunca tenha quebrado o sábado, nunca descumpriu a lei do sábado, eles achavam que Jesus tinha que se encaixar na teologia deles, do que eles consideravam certo e errado. E eles perturbavam Jesus com religião durante todo o seu ministério, frequentemente por causa do sábado. Era sábado, tinha um homem doente, Jesus estava ali, eles estão esperando, a fim de acharem de que o acusar. É fantástico e ao mesmo tempo frustrante, como até hoje há pessoas que vão valorizar mais a sua teologia pessoal, vai valorizar mais o que eu tenho como convicção religiosa do que até o bem-estar das pessoas. Esses caras vão ficar chateados porque Jesus curou alguém que estava desesperadamente precisando de ajuda, vai ser ajudado. Você já conhece talvez o final da história. E eles vão ficar chateados, vão ficar irritados, vão ficar indignados, porque Jesus está curando no sábado. Quando a sua religião te deixa indignado, ou quando ferem a sua religião, isso te deixa indignado, e alguém está sofrendo, você precisa rever a sua religião. Jesus vai ensinar o tempo todo que para Deus pessoas valem mais do que tudo. Para Deus, relacionamento está muito acima de religião. Deus, ele não é contrário aos nossos rituais, ele não é contrário a nós nos reunirmos e cantarmos e louvarmos e lermos e estudarmos e termos disciplina e orarmos e jejuarmos. Ele não tem o menor problema com isso, pelo contrário. Algumas pessoas iriam dizer que Deus gosta disso, que Deus acredita que essas coisas podem estar te aproximando dele. Só que quando qualquer uma dessas coisas rouba de você relacionamento, rouba de você o que para ele é o principal, que você ame as pessoas que ele ama, religião está te afastando de Deus muito mais do que te aproximando dele. Não apenas, e religião, eu acho que você entende o que eu estou dizendo, como nós entendemos religião. Hoje no mundo tem muitas religiões, dificilmente você vai encontrar uma que não tem uma série de regras, uma série de regulamentos e às vezes muito pouco relacionamento. E Jesus não nos convida para ingressarmos numa religião. Ele não inventou o cristianismo. Nós chamamos de cristianismo o relacionamento que nós temos com Deus através de Jesus. E tudo bem se a gente quiser chamar de religião, mas enquanto entendemos como religião e como uma série de regras, olha para a nossa história. Houve um bom tempo, e até hoje a gente tem reflexo disso, onde a igreja fez muito mais mal do que bem às pessoas. É triste, mas é verdade. E hoje também existem, né? Existe um pedaço, uma fatia da igreja que insiste que religião é mais importante. Mas Jesus continua dizendo, relacionamento é mais importante, pessoas são mais importantes. Mais importante até do que você garantir que a sua visão está certa. Quem está comigo, diga amém. Mas ele, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. A reunião está acontecendo, Jesus está ensinando, os fariseus estão de olho nele. Ou Jesus para de ensinar, ou ele terminou de ensinar. O que ele vai fazer agora? A Bíblia diz que ele conhece os pensamentos. Esses caras estão só me observando, eles vão me acusar, mas quer saber? O Espírito Santo dirige Jesus o tempo todo. Ele não faz a sua própria vontade, ele faz a vontade do Pai. Ele chama esse cara, um homem visivelmente doente, com a sua mão mirrada, com a sua mão atrofiada. Ele fala, levanta, fica de pé, vem para o meio. Tudo isso não era muito fácil para esse homem. Aliás, para a maioria de nós, se você carrega qualquer defeito, você não quer que ninguém veja. E agora está ali Jesus meio que chamando atenção para mim e para o meu defeito. Jesus, a gente não pode conversar no final do culto? Só nós dois, sem mais ninguém. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que você vai me pedir, mas eu não queria ser exposto. Então esse homem tem que lutar um pouquinho, mas ele fica de pé, a Bíblia diz. Ele se levantou. E então Jesus disse a eles, que vos parece? E ele vai fazer uma pergunta para os fariseus. Porque eu acho que nesse momento o negócio ficou tenso. Já estava todo mundo esperando que Jesus ia fazer alguma coisa em dia de sábado. Ele para de ensinar e de repente fala para o paralítico ficar de pé. Opa, o que ele vai fazer? E os fariseus talvez tenham pensado, é agora. Com certeza, e é curioso ver que esses homens que não gostavam de Jesus,
que eles não tinham nenhuma pretensão de que alguém ali fosse abençoado por Jesus, tinham fé que Jesus iria curar. Não é interessante? É importante que a gente como igreja entenda, se o mesmo Jesus está presente hoje aqui nesse lugar, quantos de nós temos fé de que Ele pode curar aqui nessa manhã? Os fariseus e os escribas acreditavam, Jesus vai curar, quer ver? Daqui a pouco Ele vai estar curando alguém aí. E enquanto o homem está lá de pé, Jesus pede que ele fique de pé, ao invés de continuar falando com o homem, ele faz uma pergunta para os fariseus. Uma pergunta que deveria ser dirigida a eles, porque de toda a multidão, Jesus pergunta, ele imagina, quem são as pessoas aqui que entendem de lei? Eram eles, os mestres da lei. Se alguém tivesse uma pergunta assim, o que é certo e o que é errado, o que o Torá, a Bíblia, diz sobre isso, esses caras tinham uma resposta, eles eram estudiosos, já tinham lido a lei de Moisés, que era a Constituição, o Código Penal, tudo junto, já tinham lido várias vezes. Se alguém tem uma pergunta sobre o que é certo e errado, eles sabem dizer. Então Jesus faz uma pergunta desse tipo para eles: é certo isso? Isso pode? E Jesus não tem nenhuma pegadinha, é uma pergunta simples, com uma resposta simples, que eles sabiam, mas eles não tiveram coragem de responder. Ao que lhes respondeu, qual dentre vós? Eles não respondem a primeira pergunta, né, de Jesus. Então ele faz, eu li para você? Não li não, perdão. Então disse Jesus a eles, que vos parece? Aqui que está a pergunta, é lícito, é certo, é legítimo, é legal, pode, no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Nesse dia que vocês consideram tão santo, que Deus instituiu como um dia de descanso, como um dia de você depender dEle, é lícito fazer o bem ou o mal? Como assim, Jesus? Eu vou explicar. Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Tem alguém que está morrendo, tem alguém que está sofrendo, e eu posso salvar. Quando eu escolho não fazer nada, eu escolhi deixá-la perecer, deixá-la morrer, não ajudar. O que é o certo no sábado? Marcos, um dos que escrevem sobre isso, vai dizer, talvez por testemunho de Pedro, que eles não responderam nada. Eles tinham resposta? Tinham. Só que se eles disserem, o certo é fazer o bem, eles não iam ter do que acusar Jesus depois. Se eles dissessem, não, Jesus, tem que fazer o mal, tem que deixar perecer mesmo, porque o sábado é mais importante, não ia ficar nem um pouco bem para eles. A multidão toda que já considerava eles pessoas desalmadas, mais preocupadas com lei do que com qualquer outra coisa, iam só ter a confirmação. Se eles dissessem, Jesus, na verdade não tem que fazer nem o bem nem o mal, tem que ficar sem fazer nada, dia de sábado, ninguém faz nada. Obviamente eles sabem que isso não existe. Se você pode fazer o bem, está ao seu alcance, vai salvar alguém e você não faz, adivinha, você já fez o mal. Jesus vai nos ensinar isso repetidamente. Quando ele conta a parábola do bom samaritano, ele fala disso, de homens que passaram por alguém que precisava de uma ajuda que eles poderiam oferecer, mas eles preferiram não fazer. Até que alguém vem e resolve o problema. Eles não respondem nada. E como eles não respondem, a Bíblia diz, Jesus responde. Só que ele responde com uma pergunta: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, e no sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço, porque esforço é a palavra. No sábado ninguém faz nenhum esforço. Mas qual de vocês tem uma ovelhinha, caiu numa cova, você não vai fazer todo o esforço para tirá-la, para salvá-la daquela cova? Mais uma vez, era uma pergunta retórica, todo mundo sabia, claro, não faz sentido. No sábado a gente pode salvar, no sábado a gente pode salvar a ovelhinha que caiu. E Jesus espera que eles respondem, e eles se entreolham e ninguém responde nada, porque eles sabem fazer o bem, é certo, porque cura é muito bom, mas se a gente responder isso, vai ficar mal para a gente. E graças a Deus pela sabedoria do Espírito Santo, Jesus está sendo dirigido. E esses homens que estão ouvindo, eles entendiam desse assunto. Possivelmente eles tinham muitos animais, muitos rebanhos, eram os homens mais ricos. Jesus fala com eles,
Talvez Jesus tenha visto algum deles fazer isso. Uma ovelhinha caiu, ele foi lá e salvou em dia de sábado, porque não tem problema. Mas ainda assim, Jesus usa isso como uma analogia, como uma ilustração. Jesus quer saber, doutor fariseu, vamos supor que a sua ovelhinha, qual é o nome famoso de ovelha? Dolly. A sua ovelha Dolly caiu num buraco. No dia de sábado, no dia de total devoção, você se lava várias vezes e você fica diante de Deus no final da tarde, no final da tarde de sexta, até às 6 horas do sábado, você totalmente devotado, mas você recebeu a notícia que a sua ovelhinha, você viu ela saindo do rebanho lá e caindo no buraco. E ela é preciosa para você, ela é importante para você, ela tem valor para você. E ela caiu, o que você faz? Deixa lá? Podendo tirar, você a deixa? Ou você deixa para lá? Qual é a sua resposta? Marcos diz que eles não falam nada, por quê? Porque é óbvia a resposta. E não é só para aqueles dias, é para hoje também, isso é Deus falando com a gente. Suponha que aqui na igreja, eu acho que não, mas que tem um cristão tão devotado a Deus, que fez um voto de que não ia faltar um culto, nunca vou faltar, enquanto tiver culto na igreja, eu vou na igreja, eu prometi a Deus, e ficou complicado, porque a pandemia, né, veio e começou a não ter culto na igreja, há pessoas que acreditam que vão para o inferno por causa disso, porque não estão mais indo na igreja, né? Talvez as pessoas, os nossos bisavós, mas suponha que você, no domingo de ceia, vê lá o seu cachorrinho caiu no bueiro, você estava pronto para ir para a igreja, você vai perder o culto se você for salvar o seu cachorro. O que você faz? É muito fácil, eu sei o que você faz. Você chega perto do bueiro com a sua roupa de igreja, se ajoelha e fala, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe a razão e o propósito. Se esse cachorrinho caiu aqui, deve ter um propósito. Deve ter uma razão, porque o Senhor escreve certo por linhas tortas. Mas, Senhor, revela-te a mim, é da Tua vontade que a gente tire o totó desse buraco. E se for da Tua vontade, o Senhor quer que eu realize, o Senhor mesmo tira ele. Vai acontecer um milagre, o totó vai levitar e vai sair do buraco. Eu não sei qual é a Tua vontade, talvez o Senhor queira ensinar alguma coisa para esse cachorro, para ele aprender a não andar tão perto desse bueiro. Mostra, Senhor, a Tua vontade. Se for a Tua vontade, ela vai acontecer de qualquer jeito, então não sei nem porque eu estou orando. Essa oração maluca, esquizofrênica, ninguém faz. Por quê? Porque é tão óbvio que quando alguém precisa de ajuda, especialmente o seu animalzinho de estimação, né? Você não pensa 2 vezes. E não sou eu, mas é o próprio Senhor Jesus que está fazendo essa comparação. Jesus está ensinando sobre Deus, fazendo a comparação. Ele compara um homem doente, alguém enfermo, precisando de cura, a um animal em apuros. Um animal cujo dono é você e você pode salvá-lo. Eu tenho um cachorrinho que eu gosto muito, muito, muito dele, de verdade. Ele, às vezes, se comporta como se eu não gostasse, porque ele me respeita muito, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. E hoje a gente vive um tempo onde algumas pessoas preferem lidar com os seus animais do que com pessoas. Você já deve ter visto até post de Facebook, camiseta, prefiro animal do que gente, né? Porque quem fala isso, eu peço perdão, não quero ofender ninguém, mas quem fala isso é por quê? Por quê? Qual a razão? Porque ele lidou com gente em algum momento e foi frustrado, foi ferido, foi machucado, percebeu a dificuldade. E realmente lidar com pessoas sempre vai ser um desafio, sempre vai ser. Mas Jesus pensa bem diferente de quem gosta mais de animal do que de gente. E ele deixa isso bem claro. Mas é aqui, nessa questão, onde suponha mais uma vez nessa imagem, que um animal está em apuros, você pode salvar, e é tão óbvio, é só você esticar o seu braço e puxar ele, que muitos cristãos têm a sua fé solapada, porque elas se perguntam muito, até hoje, será que é da vontade de Deus salvar? Será que é da vontade de Deus curar alguém que está enfermo? Essa é uma pergunta que ainda vai nos assombrar por talvez
décadas ou séculos, enquanto a igreja ainda permanecer nessa mentalidade de tanta coisa errada que a gente ouviu. São centenas e centenas de anos ouvindo uma pregação distorcida a respeito da vontade de Deus. E muita confusão. E gente pregando que dizendo a vontade de Deus é misteriosa. Ninguém sabe. E não tem nenhum versículo. Fala como se fosse um versículo, mas não tem nenhum versículo dizendo isso na Bíblia. Pelo contrário, tem vários dizendo que você deve conhecer a vontade de Deus, para que você conheça a vontade de Deus, e frequentemente tem lá, essa é a vontade de Deus, e o que Ele faz é revelado perfeitamente em Jesus. Jesus, Ele deixa tão claro, quando dezenas de vezes fala assim, eu não vim fazer a minha vontade. Jesus é maravilhoso, Ele é o meu herói, eu sou herói especialmente por causa disso, porque nenhum de nós é capaz disso. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Então, quando você vê Jesus em ação, você não precisa mais perguntar qual é a vontade de Deus. Você está vendo a vontade de Deus acontecendo. O que Jesus faz, o que Ele fala, o que Ele prega, os milagres, as curas, são simplesmente uma revelação do que Deus quer fazer, da sua vontade. A vontade de Deus é bem expressada quando Pedro faz um discurso, e Lucas registra em Atos no capítulo 10, no versículo 38, como Deus, esse versículo revela a Trindade numa frase só, olha que legal, como Deus Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Aqui tem uma teologia revelada para mim e para você muito especial. Se Jesus é 100% Deus e opera como Deus o tempo todo, Ele não precisa ser ungido por Deus, com o Espírito Santo. Mas Paulo vai explicar para a igreja dizendo, mesmo sendo Deus, Ele escolhe se esvaziar e se tornar como um homem. E Ele vai operar na terra durante todo o seu ministério como um homem, ungido pelo Espírito Santo de Deus, operando nos dons do Espírito. Porque há muitas pessoas que fazem uma distinção e uma separação tão grande. Pastor André, eu não consigo orar e acreditar que as pessoas vão ser curadas. Eu não consigo fazer isso, aquilo, de jeito nenhum. Porque quem fazia isso era Jesus. E Jesus é Jesus, é o Filho de Deus. Ele mesmo nunca se colocou nessa posição. Ele sempre convidava os discípulos para participar dos mesmos milagres. Chega a dizer, vou colocar assim, Jesus tem a ousadia de dizer que aqueles que creem nele vão fazer obras maiores do que ele fez. Se ele for Deus, operando como Deus, não tem como eu e você fazermos as mesmas obras. Quanto mais obras maiores. Mas se ele é um homem, que se fez homem, por isso ele pode nos salvar. Por isso ele pode vencer em nosso lugar e morrer em nosso lugar. O diabo nunca pode apontar para Deus e dizer que ele foi injusto. Ele veio como homem e o venceu como homem. Ungido pelo Espírito Santo e com poder. E o que acontecia? Ele andava por toda parte, fazendo o bem, porque a vontade dele sempre é boa. Se o que está acontecendo é ruim na sua vida, não é bom, nitidamente não é vontade de Deus, não é o que Ele tem para você. Eu não estou falando de sofrimentos que fazem parte da vida, e muitas vezes Deus aproveita para nos ajudar a crescer. Mas ouça, nunca a enfermidade entra nesse pacote. Porque Ele levou sobre si, a Bíblia diz, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E Ele ia fazendo bem, fica bem óbvio na segunda frase, e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus fazia o bem, claro, o tempo todo. E como que isso se revelava? Ele curava. E é interessante, as pessoas que Ele curava, Lucas vai escrever dizendo, eram oprimidas. A doença sobre elas era uma opressão diabólica, uma opressão demoníaca. Não sei se você interpreta dessa maneira, e você não é obrigado a interpretar assim, mas eu posso dizer que pelo que ele está dizendo aqui, quando eu estou doente, há uma opressão sobre a minha vida. Claro que há. Se você quiser acreditar que é do diabo ou não, não faz muita diferença. Uma coisa que você precisa acreditar é o seguinte: Deus quer curar você. E em geral é isso, Jesus, ele se revela dessa maneira, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Então quando você tem essa consciência é muito importante, doença sobre a minha vida não tem que receber. É curioso como nós somos enganados frequentemente. Tudo que vem de Deus para você, você tem que receber.
E tudo que vem do inimigo para você, você tem que resistir. Mas quantos de nós às vezes invertemos, recebemos o que o mundo e o inimigo nos dá, e não aceitamos, e muitas vezes resistimos o que Deus tem para nós. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual ia por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque, claro, Deus era com ele. Ele é a revelação da própria vontade de Deus. E nessa manhã a minha missão é lembrar a você isso, que Deus continua sendo todo poderoso e Ele tem uma vontade boa para você. E que Jesus está aqui nesse lugar exatamente como estava lá naquela sinagoga. Voltando para a história, Jesus está respondendo aos fariseus: qual de vós é o homem que tendo uma ovelha num sábado, cai numa cova, você vai tirá-la de lá? Não vai? Claro que vai. Você não deixa a ovelha no buraco, você não vai orar nem jejuar para perguntar a vontade de Deus, você sabe qual é. Assim o cristão precisa absorver e reter a verdade de que é vontade de Deus curar hoje a todos, sem exceção. Porque se Deus faz isso, se nós conseguimos ser tão bondosos com o animalzinho, nós entendemos isso. Lembra que eu falei para você das pessoas que preferem mais lidar com os seus bichinhos de estimação do que com gente? Porque tem uma dor, tem uma ferida ali possivelmente. Por mais que eu gosto muito do Flop, do meu cachorro, gosto mesmo, Jesus me ensina que se há um ser humano, qualquer que seja, pode ser da pior qualidade, para ele, para Deus, tem um valor infinitamente maior. E se tem esse valor todo para ele, precisa ter esse valor todo para mim. Jesus termina dizendo: quanto mais vale um homem que uma ovelha. Mas a pregação de hoje não é sobre essa balança. Você pode continuar amando o seu bichinho de estimação profundamente. Esquece essa parte. O que Jesus está querendo dizer é quanto você vale para ele muito. Vale muito mais do que qualquer outra coisa. Se ele cuida dos animais e cuida das plantas e cuida das coisas, quanto mais ele vai cuidar de você? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, respondendo à pergunta final, é lícito, pode sim, nos sábados, fazer o bem. Todo mundo entendeu? Amém, amém. Os caras não gostaram muito da resposta, mas ficaram de boca fechada. E ele fala para o paralítico, então disse ao homem: chegou a hora. Esse homem agora pode ter ficado, esperando. Chegou o momento, ele vai me curar. Finalmente, Jesus, o que você vai falar? Pode pedir o que você quiser. Pode pedir o que você quiser, Jesus. Jesus pede uma coisa a ele: estende a sua mão. Como é? Estende a sua mão. A mão esquerda? Não, óbvio que não. A mão esquerda você está estendendo o tempo todo. A sua mão que está atrofiada até agora, porque o milagre ainda não aconteceu, estende a tua mão. Jesus está pedindo a esse homem para ele fazer a única coisa que ele não pode, aparentemente. E isso vai se repetir em tantos e tantos milagres. A chave para os milagres, qual é? Você lembra do primeiro milagre que Jesus realiza? Todo mundo conhece, até por uma questão deve ser pergunta do show do milhão. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Uma daquelas trívias que você guarda. Quem sabe? Transformação da água em cachaça? Não, em vinho. Transformou água em vinho, naquelas bodas de Caná famosas. Jesus é convidado para o casamento, o vinho acaba, mas tem água. Mas a água não interessa, Jesus. A gente quer vinho. Mas tem água? Tem. E Jesus pede o inimaginável: encha as talhas lá de água. Só que antes disso, Maria chega para os servos e fala: fazei tudo o que ele vos disser. Então Jesus vai pedir uma coisa, e o que quer que seja, faça. Mas ele vai pedir uma coisa absurda, mas faça. Mas ele vai pedir uma coisa questionável, mas faça. Mas ele vai pedir uma coisa que eu não sei nem se a gente consegue, mas faça. Fazei tudo o que ele vos disser. E quando você faz o que ele te disse, essa é a chave para receber milagres, para ver o sobrenatural acontecendo. E Jesus pede coisa o tempo todo. Jesus era pidão. Ele chega para Pedro e fala: posso usar seu barco? E Pedro deixa.
E ele prega. E depois ele chega para Jesus e pede, para Pedro e pede, joga as redes do outro lado. E Pedro faz. Jesus pedia coisas emprestadas, pegou 5 pães e 2 peixes emprestados e alimentou aquela multidão toda. Mas ele trabalha com o que você tem, ele pede a você, faz até onde você consegue ir. Você consegue me dar isso, você consegue me dar aquilo? E a Bíblia tem tanto dessa narrativa, a gente às vezes escapa à nossa vista. Quando o profeta vai na casa de uma viúva que está à morte, ela fala, nós vamos morrer. E ele pergunta, o que você tem? E a primeira coisa que ela fala, não temos nada. Eu tenho visto muito nas ruas, alguém levantando um cartazinho para pedir esmola, dizendo, eu não tenho nada em casa. Me lembrou dessa passagem. Não tenho nada em casa. Se não, então tem alguma coisa. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. No caso dela lá, um pouquinho de azeite numa botija. Eu sei que eu não quero parecer cruel quando eu falo isso para você, mas quantas vezes a gente diz que não tem nada e não pode nada, não consegue nada, mas deixa eu te falar, não é verdade? Sempre há algo que você pode fazer. Sempre há alguma semente na sua mão, sempre. Sempre existe uma parte que cabe a você que você não pode abrir mão de fazer, que é sua. Um pouquinho de azeite, tá bom. Arruma um monte de vasilha, quanto você puder, o profeta pede a ela, e pede aos seus filhos para catar com todo mundo, e começa a jogar o azeite nas vasilhas, e um milagre impressionante acontece. O azeite não acaba nunca, só acaba quando acabam as vasilhas. E se tivesse mais 1, 10, 30, 1000 vasilhas, o azeite não acabava, porque enquanto há recipiente para receber, Deus não para de derramar. A questão é se você vai receber ou não. Fé de verdade não questiona, só obedece. Levanta a sua mão, Jesus pede para esse homem, e se ele for raciocinar, ele não vai levantar. Se ele for raciocinar, ele vai dizer, Jesus, se eu pudesse levantar minha mão, não estava nem aqui. Se eu pudesse levantar a minha mão, não precisava de cura, não precisava de milagre, não precisava, podia estar fazendo qualquer outra coisa no meu sábado. Mas eu estou aqui porque eu não posso levantar a minha mão. O senhor não está entendendo? O senhor não pode me pedir qualquer outra coisa, que você me pediu a única coisa que eu não posso. Você não perceber que eu tenho um problema na minha mão. E quando a gente questiona, a gente não percebe que a gente está entrando numa discussão com Deus. Muitas vezes é aí que nós perdemos os nossos milagres. Porque Jesus me pediu uma coisa que parece impossível. Ora por mim, vamos ver o que acontece. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso, pastor, que Deus faça primeiro, depois eu faço. Se Deus fizer, eu vou logo em seguida e responda. Ok, Ele já fez. 2000 anos atrás, Ele fez bem feitinho. Completo, resolvido, está consumado. É a sua vez. Mas quando é a nossa vez, a gente fica inseguro e frequentemente nós temos a sensação que eu preciso de mais evidência, eu preciso que Ele faça mais alguma coisa, eu preciso que Ele me mostre um pouquinho mais. Quando Jesus fala, estende a tua mão, você precisa crer que Ele não vai pedir para você fazer algo que você não pode. Esse discurso que eu estou criando, que esse homem não teve, mas imagina, eu não posso, não, ele não tem. Mas é óbvio para a gente, Jesus está me pedindo para fazer o que eu não posso. Não é verdade, preste atenção nisso. Isso precisa entrar na nossa teologia. Se você tem alguma teologia, isso precisa fazer parte dela. Primeira coisa que nós precisamos lembrar no que diz respeito a milagres: Jesus nunca vai pedir que façamos o que não podemos. Deus nunca vai pedir de você algo que você não tem. Nunca fez, nunca vai fazer. Nunca vai querer que você faça algo que Ele sabe que você não consegue. Tem limite para você? Tem sim. Para socorro, levantar o piano é acima do limite. Para mim também. Como eu disse para você, eu tentei. Mas vai que Deus chega para mim agora e fala, André, vai lá. E Ele me dá uma força que eu nem sabia que eu tinha. E eu levanto. E você sabe qual é a revelação que eu tenho no final, quando eu termino de levantar o piano? Uau! O Senhor é a minha força. Eu sei que eu não consigo, mas Ele me ajuda. Ele está comigo.
E pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não sabemos. E nós já vimos isso acontecer. Quantos aqui são testemunhos de uma força que Deus te deu que você não sabia que você tinha? Então, inclusive agora, durante a pandemia, quantas vezes a gente deve ter sido, lembrado que nós somos um pouquinho mais resilientes, um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais pacientes, um pouquinho mais do que a gente achava que a gente era. Mas eu acho que eu não consigo. Nós precisamos estar totalmente convencidos. Jesus nunca vai nos pedir algo que nós não podemos fazer, mas preste atenção, frequentemente, Ele vai nos convidar a fazer o que nós achamos que não podemos. A Bíblia é uma evidência clara disso desde Gênesis. Deus pedindo ao homem o tempo todo que ele faça coisas que ele, Deus, sabe que você pode, mas que você acha que não consegue. Isso tem que fazer parte da nossa receita de andar com Deus. Deus o tempo todo nos leva a essa posição de confiança nele e de total dependência nele, que vai fazer você questionar você mesmo. Eu não acho que eu consigo, pelo contrário, eu acho que não vai dar, mas já que o Senhor está me pedindo, já que eu vou só obedecer a tua voz. Jesus, o Senhor sabe que tem alguma coisa errada com a minha mão e ainda assim está pedindo para eu levantar ela, eu não consigo. Não, eu sei que você consegue, eu sei até onde você consegue. Você já tentou levantar essa mão várias vezes e ela subiu alguns centímetros, lembra? Você não consegue levantá-la direito, mas você consegue fazer um esforço e fazer ela subir um pouquinho, você não consegue. Você não tem um lugar que você consegue chegar, não tem um lugar onde você consegue se esticar e é a tua parte. Eu não vou fazer a sua parte, você vai fazer a sua parte. Mas Jesus, eu nunca consegui estender minha mão. Só que agora é diferente, porque agora você tem uma palavra. Eu queria hoje terminar dizendo isso para você, talvez seja a parte que eu mais gostaria de enfatizar. Uma palavra de Jesus muda tudo. Muda tudo. Você já parou para pensar no poder que há nas palavras? A Bíblia, Salomão vai escrever para a igreja como sabedoria, para a igreja não, para Israel, como sabedoria, dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas muito melhor do que isso, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, o próprio Jesus, estava lá durante a criação do universo. E que quando Deus abre a sua boca e diz, haja luz, e haja firmamento, e haja divisão entre parte seca, parte molhada, que Jesus entra em ação, o Espírito Santo entra em ação, Ele é a própria palavra de Deus. E tudo que foi criado pelo poder da sua palavra. Eu queria fazer um exercício com você. Olha para qualquer coisa aqui dentro. Seja a sua roupa, seja a pessoa que está do seu lado, seja essa pilastra, seja o tapete, seja a cadeira, seja o que. Olha para qualquer coisa que você consiga enxergar. E tenta investigar e reduzir isso à sua matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Qual é a primeira coisa que existiu antes disso aí existir? Eu digo para você, foi a palavra de Deus. É a palavra que criou tudo que você consegue enxergar. Quando Jesus abre a sua boca, Ele é poderoso para criar o que ainda não existe e para dar a você um firme fundamento para você caminhar. Como é que você anda sobre as águas? Alguém já tentou? A maioria de nós vai responder, não dá, é impossível, mas não é verdade. Nós temos o registro de alguém que andou por sobre as águas. Pedro tira o pé do barco e anda por sobre as águas, mas não antes de pedir uma palavra de Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Não tira o pé do barco se você não tiver uma palavra de Jesus. Mas sob aquela palavra, quando você tem firme fundamento da palavra dele, até o que parece que vai fazer você afundar, vai ser firme para você caminhar. Porque você tem uma palavra de Jesus. Você sabe como é que você anda pelas águas? Pela fé. Então disse ao homem, estende a sua mão. Não sei quanto tempo demorou, mas eu acho que foi no segundo seguinte. Ele estendeu a sua mão direita. E se ele só conseguia esticar a sua mão alguns centímetros, a mão estava presa aqui, é mirrada, atrofiada, não anda, não funciona, os dedos são meio tortos. E se ele só conseguia mexer alguma coisa, estou no meu limite. Ótimo.
Porque onde quer que seja o seu limite, é aqui que você consegue chegar de verdade. Eu acho que você consegue um pouco mais, você consegue até aqui. Daqui para cima é o Espírito Santo que vai pegar e vai levantar. E é isso que acontece o tempo todo quando você faz a sua parte. Quando você estica a sua mão e levanta a sua mão, seja em qualquer área da sua vida, tem um limite? Tem. Mas Deus é poderoso para pegar você ali, encontrar você ali e levar até onde precisar. Ele continua sendo Deus que faz todas as coisas na nossa vida. Ele estendeu a sua mão e o milagre aconteceu. Ela ficou sã como a outra. Ele agora está inteiro, está completo. Quantos creem que isso realmente aconteceu? Aleluia. Talvez você tenha feito essa oração. Talvez você parou de pedir para as outras pessoas, mas continua dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda. Preciso da sua ajuda, do teu socorro, do teu auxílio. Eu preciso que o Senhor pegue do outro lado. Eu não consigo pegar e levar sozinho. Jesus está nos ensinando, Ele está presente na nossa vida como ajudador, como auxiliador, como nosso socorro. Você hoje pode tomar emprestado as palavras de Davi. Davi, que é um ótimo exemplo, e bem diferente do nosso. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas ele estava sendo perseguido para morrer, para matá-lo. Davi tinha que viver a sua vida olhando o tempo todo para ver se alguém estava perto para matá-lo. Imagina viver assim. Se você acha que a cidade é perigosa e você acha que a gente corre risco, Davi estava o tempo todo sob a mira de inimigos. Mas ele reconhece algo, de que ele tem uma aliança com Deus. E ele fala num dos seus salmos: certamente Deus é o meu auxílio. Eu preciso de ajuda? Preciso. Ele é o meu auxílio. É o Senhor quem me sustém. Vamos dizer juntos? Certamente Deus, vamos juntos, é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustém. É ele, Davi, que escreve um dos salmos mais lindos, Salmo 46, no primeiro versículo ele diz: Deus é o nosso refúgio, é um lugar onde eu posso me esconder, e fortaleza. Eu gostei da Bíblia Viva, diz assim: Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Dia da angústia. Não sei se você vive hoje o dia da angústia, ou se ele foi semana passada ou ainda vai acontecer. Mas é importante dizer isso. Vamos dizer todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Glória a Deus. Se eu pedir a sua ajuda, talvez você também tenha os seus limites. Eu não sei se você é aquela ajuda que eu posso confiar. Talvez seja uma boa ajuda, mas não sei se é aquela ajuda que eu posso confiar no dia da angústia. O escritor aos Hebreus vai confirmar mais uma vez. No Novo Testamento, depois da nova aliança ter sido estabelecida, ele escreve para a igreja: você precisa de ajuda? Você tem ajuda. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar?